Olá, meu nome é Mariana Branco, sou psicóloga clínica e criadora do canal Psicologia do Apego. Hoje vamos falar sobre tecnologia e criação de filhos. É a segunda parte do vídeo Tecnologia. Vamos aqui abordar o tema e falando também sobre como podemos abordar esse tema com os nossos filhos. Vamos falar sobre vício em tecnologia, algumas atividades que podemos trocar também por tecnologia. Vamos falar sobre os perigos que as crianças também correm. Não se esqueça então de ficar comigo até o final do vídeo, se inscrever no canal e de dar um like. Até mais! Bom, vamos continuar falando então sobre tecnologia e criação de filhos. Aqui nós temos bastante assuntos importantes para abordar, muitas dúvidas aí dos pais sobre esse assunto. Eu trouxe aqui alguns aspectos só para a gente retomar sobre o vídeo 1, vídeo passado. Aqui a gente falou anteriormente sobre a Organização Mundial de Saúde e sobre a Sociedade Brasileira de Pediatria. Na Organização Mundial de Saúde, nós falávamos sobre como cada órgão regulamenta a importância da faixa etária para o uso de cada tempo, né? Como eles realmente visualizam não só os parâmetros, né? Dando aí parâmetros de como essas crianças devem fazer uso, mas como eles enxergam isso e os prejuízos que essas crianças possam vir a ter de acordo com os estudos que cada órgão faz, né? Então, a OMS, aqui falando de 0 a 2 anos de idade, ela vai dizer que a criança não deve ter uso, né, fazer uso até essa idade, e ela diz que de 2 a 5 anos a criança deve fazer uso de 1 hora de tela. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2 anos sem uso também, e de 2 a 5 anos ele vai falar de 1 hora de tela. Mais de 5 anos, 2 horas de tela por dia. Bom, hoje vamos também falar dos assuntos abordados aqui. Vamos falar qual é o conteúdo adequado para seu filho assistir, como fazer esses acordos com os seus filhos, abusos e riscos que a internet e a tecnologia pode trazer e os vícios em tecnologia. Então, como é que eu vou fazer esses acordos com o meu filho? Então, como é que eu posso fazer isso dentro de casa? Às vezes os filhos são tão resistentes, tão difíceis. Então, como é que eu trago esse assunto primeiro ali em casa? Então, é importante a gente lembrar que antes de trazer esse acordo em casa, eu preciso ter clareza do que eu vou trazer. Então, primeiro eu preciso pensar ali o que eu quero trazer para o meu filho. Então, que tipo de combinado eu quero ter. Então, eu preciso primeiro centrar isso, analisar isso, para que eu possa trazer isso já a meu filho processado, vamos assim dizer. Então, para que eu traga isso para ele com mais clareza, né? Então, trazendo isso precisa vir ao filho, né, num primeiro momento já mais pré-estabelecido, tá? E aí conversar com esse filho sobre a importância desse assunto. Então trazer para esse filho dizendo a importância de falar sobre esse assunto, a importância do porquê você está se preocupando sobre este assunto. Então você traz isso esse assunto ao seu filho por uma razão, né? Há uma preocupação em relação a isso. Então essa preocupação precisa ser demonstrada a esse filho, tá? Então isso nesta conversa precisa estar ali, precisa estar presente. Um outro dado que eu trago também é que essa conversa precisa ser uma conversa muito aberta, muito transparente, muito acolhedora. Então tem que se evitar aquela conversa de confronto, né? Uma conversa de resistência. Muitos pais às vezes já vêm para essa conversa já querendo impor regras, e assim o jovem ou a criança, elas vão reagir de maneira muito defensiva, agressiva. Então temos que entender que para colocar isso dentro de casa, para trazer essas novas propostas ou trazer
para a criança ou para o jovem essa ideia de como esses acordos precisam ser feitos, isso precisa vir de uma maneira mais acolhedora. Precisam ser feitos combinados. Então esses combinados precisam estarem positivos, estarem bons para os dois lados. Então tanto para esses pais quanto para essas crianças, esses combinados precisam estar acertados. Tá? Então, evitar as críticas nesse primeiro momento. Então, se os pais vão levar para esse filho, para essa criança, este acordo, evitar trazer críticas no primeiro momento. Então, quando também se percebe que essa criança, esse jovem, começa também a entender melhor esse momento, então logo depois dessa conversa, a criança e o jovem começam a responder bem, então vamos tentar elogiar, vamos tentar perceber o que é de bom essa criança está trazendo diante daquela conversa que se teve. Então, esse é uma das indicações, vamos dizer, uma das recomendações para esse momento. Então, o que eu posso substituir, de repente, que a tecnologia está pegando o tempo ali do meu filho e que eu posso pensar que pode ser uma substituição saudável. Então, vamos imaginar que uma atividade física ao ar livre possa ser, de repente, uma atividade coerente, né, saudável para essa substituição. Então, essa atividade ao ar livre, ela também pode ser pensada por esses pais. Então, que tipo de atividades eu vou trazer de ideias que eu posso ofertar a essa criança para trazer essa substituição? Atividades físicas. Quais são as atividades físicas que de repente eu posso chamar a atenção dessa criança? Quantas atividades físicas a gente tem de opções? E aí fazer parte desse momento com essa criança. Então, se essa criança de repente não está chamando a atenção dela essas atividades, o porquê não eu estar ali com essa criança fazendo isso com ela? Então, brincadeiras lúdicas, por exemplo, eu posso estar presente com ela, não é? Então, que brincadeiras eu posso trazer naquele momento que essa criança está ali na tecnologia, que de repente eu posso estar ali com ela também fazendo isso. Isso é uma maneira daquela criança, ao invés de estar ali na tecnologia, usufruindo dessas brincadeiras. Jogos educativos também podem substituir esse momento de tecnologia. Nós não estamos dizendo, não estou dizendo que a tecnologia ela não tem que estar presente. Sabemos da importância dela nos dias de hoje, mas também temos que entender que ela precisa, em muitos momentos, também ter a conscientização que ela não pode estar ocupando a maior parte do tempo dessa criança. Tá? Essa criança também precisa estar envolvida em outras atividades. O que a gente tem visto é que muitas crianças estão ocupando a sua rotina, a maior parte da sua rotina, tendendo a ir muito para a tecnologia e diminuindo essas atividades. Tá? A leitura é uma outra atividade que os pais podem incentivar também para que essa criança tenha. Então, todas essas atividades são atividades que a gente pode incentivar que essas crianças e jovens possam vir a ter também, para que a gente possa afastar, distanciar um pouco desse uso da tecnologia. Assim, tendo um controle melhor, então quando a gente tem um controle melhor e ajuda a criança nessa rotina dela, esse jovem, na rotina que ele tem diária, então sentar com essa criança, sentar com esse jovem, ver a rotina dele, ver a rotina escolar, o quanto a gente pode ajudar esse jovem, essa criança, a administrar melhor essa vida saudável dele. Hoje nós falamos muito da dificuldade desse jovem a lidar com o tédio, eu até coloquei aqui essa palavra tédio. Então é comum até nós vermos as crianças, os jovens terem essa dificuldade mesmo, de quando não têm o que fazer, de não saberem o que fazer. Então o quanto é importante que as crianças também aprendam a lidar com o tédio. Posso trazer esse assunto no futuro, para a gente poder trazer esse assunto que é tão importante de aprendermos a lidar com o tédio,
mas acho que essas sugestões aí vão fazendo que a gente comece a pensar o que é que a gente pode fazer para ajudá-los. Então, vamos falar aí de abusos e violência sexual, né? Então, vazamentos de fotos e privacidade. Então, tem um artigo, né, importante que eu coloquei a referência aqui embaixo, falando sobre o risco de exploração sexual infantil na internet, né? Então, a pornografia infantil, ela é uma grave violação do direito das crianças, né? E um ato de violência sexual. Então, quais são as medidas preventivas e educacionais de proteção às crianças que é necessário ter? Então, a gente precisa de leis mais rigorosas, a gente precisa ter maiores cuidados para lidar com essas leis, com essa prevenção, o estar presente, o mediar, o ser mediadores do que essa criança está vendo, do que essa criança está acompanhando na internet. A gente precisa ensinar essas crianças a estar usufruindo ali daquele conteúdo. Então, o que meu filho está vendo? Então eu preciso ensinar esse filho a ver. O que ele está manuseando ali naquele site? Será que aquele site é adequado? A gente não pode deixar que as nossas crianças fiquem olhando determinados conteúdos sem que a gente ensine de fato o que é. Uma criança de 2, 3, 4 anos, ela não pode entrar em contato com o conteúdo sem saber, sozinha, sem ter uma instrução. Nós temos que ficar ali ao lado dela, podendo fazer isso com ela, para que ela tenha uma base, para que ela tenha uma instrução sobre como deve fazer isso. A criança não pode ser propriamente descobrir esse mundo sozinha. A tecnologia, o avanço das coisas e esse mundo tão vasto, ela não tem referência sobre isso. A referência precisam ser esses adultos que possam vir a dar esse segmento, né? Essa base para esse caminho, tá? Então, esse meio facilitador, né, esse mundo online, né, esses danos psicológicos e emocionais, o quanto isso é tão importante. Então, quando eu estou falando aqui, né, da mediação adulto, que o adulto tem que possuir, tem que dar a idade, o tempo, as condições que nós adultos temos que dar para essa criança, os fake news. Então, será que a criança ela tem condição de olhar determinados sites e notícias e saber que aquelas notícias são fake news ou não? Então, será que a gente pode também ajudar essas crianças a olhar e saber se aquela informação que chegou ela é verdadeira ou não? Será que aquilo que chegou são sites confiáveis, notícias confiáveis, veio de onde, partiu de que lugar? Então essa instrução, esse ensinamento também faz parte desse auxílio que os pais também possam vir a dar, tá? Então aqui também em referência a um outro artigo, aqui embaixo eu também deixo a indicação, ele também fala da influência que também a criança deixa de vir a ter na percepção do próprio corpo quando ela fica muito tempo diante do uso da tecnologia. Então ela deixa de perceber o seu próprio corpo quando ela está ali o tempo todo presa a esse uso. Então ela deixa de expressar o seu próprio o seu corpo ali quando ela deixa de estar numa atividade física, né? Ela começa a ter danos posturais quando ela está o tempo todo ali, também esse uso da tecnologia. Então, se existem várias aí linhas, né, de estudos dizendo sobre os malefícios aí e o abuso excessivo do uso da tecnologia, tá? Aqui, quando eu trago o assunto vício em tecnologia, a gente não tem
pela classificação aí de doenças, né, mundial, nada que fale assim, nós temos uma vício em jogos eletrônicos, tá? Em tecnologia, na verdade. A gente tem, assim, uma medida que fale reconhecida como vício em jogos, mas a gente não tem nada que determine como vício em tecnologia. Claro que isso já nós já temos pela saúde uma verificação, né? A gente já tem um olhar de uma maneira mundial de que é um problema muito importante que tem que ser reconhecido diante dessa saúde mental. Mas o que a gente percebe é que assim, os sintomas que começam a se apresentar dessa criança, desse jovem que está em vício, muitas vezes essa criança, esse jovem, ele fica agressivo, ele se isola, ele tem uma dificuldade em controlar o seu sono, ele é depressivo, ele pode vir a ter uma ideação suicida, ele tem uma tendência a ser mais violento. Então, o quanto esses danos precisam ser olhados, precisam ser percebidos por essas pessoas que estão próximas a essa criança. E claro, quando isso acontece, a gente precisa pensar em uma busca de um profissional, a busca de profissionais aí da área da saúde, para que se busquem ajuda, para que se busquem o que fazer, para se cuidar dessa saúde mental e física o quanto antes. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado, agradeço por ter ficado comigo até o final. Eu tô deixando aqui embaixo o link das referências que eu falei agora aqui na apresentação e também os slides dessa apresentação. Então, tá aqui embaixo aqui para quem quiser, quem se interessar. E curtam aí, não esqueçam de curtir aí esse meu vídeo, e se inscrevam no canal e até mais.